demorando. Geralmente é rápido. It's time! Começou a aula! Vamos abrir essa bodega e vamos começar a trabalhar. Enfim. Vou só responder 3 coisas que são clássicas, assim, que geralmente rolam dentro desse bagulho doido. A primeira delas é a prova. Prova é só como é que vai ser a prova. Prova, gente, prova vai ser experimental, tá? Nós temos 2 aulas antes da prova, então, ou seja, 2 aulas antes da prova e a prova são aulas que nós vamos estar próximos, né? Nós vamos nos ver, tá ok? Essa primeira coisa. A APS é a presença. A APS vai estar contando pela presença, porque eu vou estar monitorando se você vai estar com o EPI, se você vai estar com a sapato fechado, nada de rasteirinha, nada de sapato alto para as meninas, tá? Não pode, chinelo, sandália, esquece. Isso tudo vai estar contando para a APS. Como nós temos 2 aulas antes da A1, então a APS vai valer 1 ponto na primeira aula e outro ponto na segunda aula. Esses dias... tá? Oi, fala. Desculpa, professor. Então, no caso, a APS seria a vestimenta nas 2 aulas. Não só a vestimenta, todo complemento. A vestimenta, a participação na construção do relatório, a participação na construção do projeto que eu colocar lá. Tá? Entendi. Tem todo um contexto que vai ser analisado na hora, e aí eu vou pontuando esse contexto de acordo com a necessidade. Outra coisa, as duplas não serão só duplas, serão grupos de 4. Ah, professor, só quero fazer com 3 coleguinhas. Caguei, faz com 3. Quero fazer com 2, ok. Quero fazer sozinho. Não pode. Sozinho, não. Tá? Ou com 2, ou 3, ou 4. Só. 5? Não. Dá teu jeito. Tá? É assim que vai acontecer para poder manter organizado. Por quê? O ideal é 4 alunos no mesmo trabalho, no mesmo projeto, porque a gente só tem 1h30 para poder gerar o relatório, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, tá? O relatório, mas, além do relatório, o próprio experimento em si, que gera um tempinho, gasta um tempinho. Eu tenho que explicar para vocês como é que vai ser o experimento, vocês vão reproduzir o experimento, e ao mesmo tempo, em paralelo, por isso que é legal ter 4, são 4 no mesmo grupo, porque enquanto 2 vão construindo o experimento, esses 2 vão coletando as informações que estão saindo desse experimento e colocando no relatório, construindo o relatório. Quando ele acabar o experimento, vocês vão só fechar o relatório na parte de experimentos, de resultados, e acabou a entrega para o tio Everton, tá? Esse relatório dos dois dias, estamos falando com a turma anterior, isso é importante. Os relatórios dos 2 dias, mais o do dia da prova, que vai ser um relatório surpresa, esses 3 somados vão dar a nota da prova, tá? Para vocês saberem. A prova, ela é um relatório aleatório. Eu vou nessas nossas aulas, nem todas as aulas, nem tudo que eu passar de conceitos experimentais virtuais nas aulas, tá? Vão ser solicitados no dia das 2 experimentos. Mas a terceira aula eu posso pedir um experimento gravado, que eu gravei, que eu expliquei para vocês, né, mostrei para vocês como é que faz a montagem, de forma virtual, enfim. E aí vocês vão tentar reproduzir, entender o conceito e tentar reproduzir. Note, não é que você tem que acertar o resultado ou que você tem que fazer perfeito de alguma forma. A ideia não é essa. A ideia é como você consegue construir um relatório e deixar de forma clara e sucinta tudo aquilo que você passou, todo o inferno astral que eu fiz você passar durante aquela 1h30. É isso. E no final você vai dizer, deu certo por causa disso ou deu errado por causa disso. Tá? Um experimento, ele não tem que dar certo 100%. Senão, cara, o cara que faz aí, tratamento, estudos para Covid, para o câncer, para HIV, para o resfriado, ou seja, para que for, pô, já teria resolvido em 2 tempos. O cara entrava no laboratório, 2 dias depois já estava lá, ó. Já pronto, toma aí, ó, essa é a cura. Não é assim, levam-se 20, 30, 40 anos. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Então, assim,
Não cai naquela mesmice, aquela necessidade estranha de tentar forçar a barra para poder o relatório dar um resultado certo. Porque o resultado errado, para mim, é muito melhor, porque você vai conseguir discutir e me provar por que deu errado e como poderia ter sido o processo para poder dar certo. Que é muito legal, tá? Enfim, nem todos os acertos são bons, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, somente na área experimental. Muitos artigos, muita coisa que é produzida, que é colocada no mercado, veio através de erros. O cara errou, encontrou uma solução a partir daquele erro. E aí foi o grande eureka. Prêmios Nobel surgiram a partir de erros de laboratório. A penicilina foi porque o cara deixou lá a bactéria no becker de um dia para o outro, ele esqueceu, quando chegou no outro dia, a bactéria tomou aquele becker ali por algum motivo bizarro que eu não sei qual, tá? Ele resolveu analisar. Quando ele analisou, tinha uma molécula XY lá, alguma coisa assim, que inibia a dor, né? Diminuía a dor, diminuía um processo anti-inflamatório. E aí nasce a penicilina, que salvou um monte de gente, tá? E outras coisas mais, só para vocês terem uma noção geral. Então, é só para vocês entenderem que não é que não tem que ser certo, tá? Então, isso é uma coisa. Com relação a PS, eu acho que a prova já deu para mais ou menos para entender. A segunda coisa que é extremamente relevante é que vocês têm acesso ao meu celular, WhatsApp. Meu celular não, meu celular é meu, né? Vocês não têm acesso ao meu celular, vocês têm acesso ao WhatsApp, que me linka ao meu celular, tá? E aí, tudo que for referente a alguma coisa relacionada ao grupo, que é, sei lá, uma pergunta, alguma coisa dentro da matéria, uma dúvida, uma curiosidade, me pergunta no WhatsApp do grupo, no grupo. Se for algo particular, algo seu, que obviamente ninguém precisa saber, você está me contando por uma necessidade, porque isso vai interferir no andamento da matéria, da disciplina, pode me ligar a qualquer hora do dia ou da noite, sem problema nenhum, tá? Tô nem aí. Pode ligar ou mandar uma mensagem, né? Se for o caso, eu estando acordado ou sendo possível responder, eu respondo na boa, tá? Então, fica tranquilo, pode falar comigo. Por exemplo, tem aluno que, na aula anterior, teve 2 alunos que não puderam assistir, não vão poder assistir a aula porque estão pegados lá no trabalho em rodízio, e não pode parar para poder assistir a aula pelo celular, né? Por motivos óbvios, senão vai levar uma advertência. E aí mandaram rapidão assim, dizendo, tá acontecendo isso, não vou poder. Eu falei, não, tranquilo, vou gravar, e tô gravando e vou mandar no grupo. Fica tranquilo que tá legal. Tá? Porque não precisou botar no grupo isso, que é uma coisa particular deles, né? Eles me explicaram. Então, coisas desse tipo, que são muito, muito particulares, coisas pessoais, pode ser no privado sem problema nenhum. Só não faz isso só não tenta me ligar ou algo do gênero quando é uma coisa genérica que você poderia resolver no grupo. Que aí eu respondo lá no grupo, aí todo mundo fica sabendo. Que não parece, às vezes você faz uma pergunta bem simples no privado, mas você não sabe que de repente eu recebi 15 a 20 perguntas idênticas àquela no privado. Então, se de repente você manda isso no público, né, no grupo, e eu respondo lá, pum, matei, resolvi, até quem não tinha dúvida, que não sabia que tinha aquela dúvida, acabar resolvendo. Então, me ajuda a te ajudar. A terceira coisa, se eu não esqueci, primeira tá, segunda pá, a terceira eu esqueci. Prova, falei sobre o jaleco, tá, lava nunca, psicopá, acho que só. Se eu lembrar a terceira, tem a terceira. Se eu lembrar a terceira, eu falo depois, tá? A terceira é essa. Tá bom? Então, vamos lá. Caso vocês queiram assistir a aula, tá? Nos 2 primeiros tempos, pode assistir, não tem problema nenhum. Eu caguei para isso, tá? Como eu disse no primeiro tempo, a internet tem cadeiras infinitas. Infinitas cadeiras. Se eu posso dar aula para 10 mil pessoas, tá? Que não vai fazer diferença nenhuma. Né? Eu vou estar falando direcionado, então não vai mudar muita coisa. Diferente de sala de aula, que não tem como, o laboratório que é fechado. Mas assim,
De repente você não tem nada nos primeiros 2 tempos, não vai interferir, não vai atrapalhar, tá? Se você quiser assistir nos 2 primeiros tempos, tudo bem. E se nos 2 segundos só tiver 2 alunos, eu vou dar aula igualzinho como eu dei nos 2 primeiros para aqueles 2 alunos, tá? Sem problema. Se tiver 1 aluno, vai ser igualzinho para aquele aluno como eu dei nos 2 primeiros, tá? Eu só não quero atrapalhar a vida de ninguém, porque não tem necessidade disso, tá? Eu não sou neurótico, eu sei que muitos têm trabalhos, muitos têm filhos, às vezes quer ficar sexta-feira, quer ficar um pouco mais com a família, ou quer sair mais cedo para poder, né, sei lá, fazer merda, enfim, ou algo assim, né? Mas, enfim. E aí, assiste as 2 primeiras aulas, aí faz o que você quer fazer na sua vida aí depois que eu caguei. Tá bom? Contanto que você esteja sempre presente, perguntando, tirando dúvida, é o que vale. Tá, agora vamos para o que interessa. Eu preciso apresentar para vocês um método de relatório que eu vou explicar essa semana, mas eu vou explicar semana que vem também. Tá? E depois, logo em seguida, a gente vai passar um videozinho falando sobre o conceito de unidades métricas. Tá bom? Então, vou passar. Esse relatório eu mandei para vocês pelo Classroom, mas daqui a pouquinho, quando terminar a aula, e eu for editar os vídeos para botar no... Ah, era seu, lembrei o terceiro. Terceiro é que eu gravo essa aula e eu mando para o YouTube e mando para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? A aula. Tanto a aula do primeiro e segundo, quanto a aula do segundo e terceiro tempo. Não, terceiro e quarto tempo, tá? Porque se eu deixo no Classroom, ela só dura 1 mês. Aí se de repente você precisar para poder tirar uma dúvida de alguma coisa, você não vai ter, porque geralmente some. Então, para não sacanear vocês, o que eu faço? Eu pego e apresento a aula, eu deixo a aula no YouTube. Aí vocês vão lá, se inscrevem no canal, por mais que depois, no final do período, você se desinscreva, mas pelo menos aí conforme for lançando, né, com o sininho lá, aí aparece, aí você fica esperto e, opa, tem coisa nova lá que ele mandou. Às vezes eu mando um gráfico, um desenho, ou alguma coisa também no YouTube, que vai ser, de repente, complementar para você, aí você olha lá, pô, legal isso aqui, vou ver isso aqui. Entendeu? Só para isso mesmo. A aula, você falou que a aula só fica durante pouco tempo no Google? No Google Meet, sim. Se o professor não editar ou baixar no computador dele e mandar, se ele baixar e mandar no Classroom, ela fica. Mas se ele deixar lá direto, ela some. Ela some some o vídeo. Entendi. Aí tu vai colocar todos esses vídeos aonde? No YouTube, lá na minha plataforma do YouTube. Eu tenho no YouTube o meu canal no YouTube, que eu boto todas as minhas aulas desde o ano passado, de materiais de construção, física, resistência de materiais, teoria de estruturas, e tudo que eu boto, todas as aulas que eu dou, eu jogo para lá. Tá? Beleza. Aí essa aqui também, vou jogar para lá também. Aí vai ficar lá ad eterno para quem quiser assistir. Aí no grupo do laboratório, eu coloco o link do seu canal ou da aula. Não, eu coloco o vídeo toda a aula. Se eu não conseguir colocar hoje ainda, porque às vezes demora um pouco para baixar no YouTube. Sim. Porque é mais de 1 hora e pouca, geralmente é 1h30, 1h40, às vezes 2 horas de vídeo. Aí demora bastante para cair no YouTube. Entendi. Aí, geralmente, no outro dia de manhã cedo, eu mando para vocês, boto lá o linkzinho, aí vocês abrem e assistem lá. Ou vai direto no canal do YouTube, não tem problema. Beleza, então, professor. Show. Vou lá falar agora do roteiro pro João Vitor poder ir embora, porque o João Vitor, ele tá assistindo a minha aula agora, porque ele não pegou a partezinha do roteiro. Eu peguei, só não peguei da explicação ali do vídeo, do rapaz. Da unidade de medida, né? Da unidade de medida. Então, vamos lá. O que rola o roteiro? Professor. Oi, pode falar. Qual é o teu canal? Qual o nome? Se você botar lá no YouTube Everton Rangel Bispo, aí bate lá. Everton beleza. Rangel Bispo. Valeu. Aí vai lá no canal. No YouTube. Tu viu que nem nada criativo, né? Everton Rangel Bispo, pronto. Então, vamos lá. Mas eu vou botar para vocês lá depois, só vocês podem me cobrar lá no grupo, que é até melhor. Bom, vamos lá. Então tem o roteiro de relatório. Esse aqui é um roteiro geral, tá, gente? Mas ele vale ponto na hora que eu vou corrigir a prova, tá? Ele vale ponto. Dependendo do que você deixar de colocar ou colocar em excesso de forma incorreta, você perde ponto.
Só para deixar bem claro, o relatório é algo que o engenheiro vai fazer pelo resto da sua vida. Relatório é algo que você não vai escapar. Quando você é técnico em algo, você não fica tão... não é tão obrigatório para alguns técnicos a construção de relatórios. Apesar que eu já vi alguns técnicos fazendo relatórios bem melhores que muito engenheiro. Mas não é obrigação. É obrigação do engenheiro a construção do relatório. Então, o que rola geralmente? O técnico, o engenheiro faz o relatório, manda para o seu responsável, né? E aí o cara vai olhar e vai saber se deu certo, se não deu certo. Por exemplo, um relatório de cálculo estrutural, se for da engenharia civil, um relatório de manutenção da máquina, se for da engenharia mecânica, ou um relatório, por exemplo, de estação de transformação que deu algum problema, deu um curto ou estourou alguma coisa, mas vocês vão estar sempre envolvidos em relatórios. O pessoal da engenharia de produção, então, ele acorda e dorme escrevendo relatório, que é na engenharia de produção, principalmente que é na engenharia de produção. Não fala isso não, professor. Relatório, não tem como. Então, vamos aprender a fazer um relatório decente para que vocês possam ser profissionais decentes na hora que vocês forem apresentar esses relatórios. Como é que funciona? Geralmente, um relatório... Deixa eu aumentar essa bosta aqui. Deixa eu aumentar aqui. Aqui. Você pode botar o nome da empresa, né, que você vai trabalhar aqui, por exemplo, a Universidade Federal do Pará, tal, vocês acham? Não. Mas aqui, ó, pode botar o nome da empresa, ou então Uniswan, ou algo do gênero, laboratório de física. Professor, o senhor não está compartilhando a tela, não. Ah, meu Deus, está retardado, peraí. Eu não sei se é isso que o Felipe ia falar, mas... Eu acho que era que ele falava. Isso mesmo, cara, obrigado aí. E o Felipe também dá outra aula, já linkadão lá. Ó. Deixa eu botar aqui, peraí. Ah, meu pai. Desculpa, gente. Eu apertei o nível retardado, aí deu ruim. Peraí. A dificuldade está desde outro tempo, né, professor? Vai estar até o final do período, jovem. Você vai ver eu falando e fazendo muita merda nessa droga desse Google Meet aqui. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Isso aí. Glória a Deus. Continuando, então aqui, ó, agora que vocês estão vendo, e eu estava aqui mexendo com o mouse de forma aleatória, sem ninguém ver, você tem esse painel aqui, ó, você tem essa estrutura, deixa eu até diminuir só um pouquinho para vocês verem como um todo. Você tem essa estrutura, ó, Universidade Federal do Pará, tal, Pererê Pão Duro. Aí você pode botar o nome da sua empresa, o nome do departamento que você está trabalhando, algo do gênero, ou setor, ou local que você está gerando o serviço. O título do relatório, sei lá, supervisão de máquinas térmicas no navio Porto Rio, sei lá, alguma merda dessa. Aí bota lá, tá? Aí bota o nome do responsável técnico, engenheiro técnico, engenheiro responsável, ó que bonito, ao invés de botar aluno, tá? Aí você vai botando departamento, né, e assim por diante. No nosso caso geral, como a gente está trabalhando, tem uma maldita gata, aqui em casa tem um monte de gato. Aí a porcaria da gata filhote tá tentando meter a porrada no gato que não é filhote, que já tem 14 anos de idade. E aí ela leva porrada do gato. E aí ela fica chorando e gritando desesperada porque o gato tá quase engolindo ela. Eu tô aqui na boa, porque é menos ração se ela morrer. Tá? Por mais que eu adore a bichinha, mas ela tá me irritando. Então, se vocês começarem a ouvir um gato gemendo, ou parecendo que alguém está trepando aqui do meu lado, isso não está acontecendo, tá? É o gato gemendo. Continuando. Beleza, professor. Tá? Então, só para não criar uma situação constrangedora no futuro. Tranquilo. Professor, uma dúvida. Nesse relatório aí, eu sei que esse daí é só um relatório de base, né? Para a gente se basear. É questão de vocês, fala. É uma dúvida boba. Embaixo do aluno, esse GRR é sigla para quê? Cara, deve ser... deve ser alguma sigla da Universidade Federal do Pará. Eu não sei o que seria. Não faço ideia. Grupo ou gestor, sei lá, não faço ideia. Não faço ideia. Ah, tá, entendi. Deve ser alguma sigla muito utilizada lá na universidade. Isso é bem comum em algumas universidades. Tem umas siglas assim que só lá, você só sabe lá, entendeu? Por exemplo,
RDC. RDC é lá da PUC. O que é RDC? Ah, RDC lá é o setor responsável pelos diplomas. Aí, mas se você for em outra universidade, é DCR. Aí se você for na outra universidade, é não sei o que lá, entendeu? Aí tem tem uma sigla que é GRR, que deve ser para alguma coisa. Entendi. Valeu. Tá? Ou grupo, né? Grupo de nananã, não sei. Enfim, aí é um relatório. Relatório pode ter capa? Eu não gosto de capa em relatório, mas se você quiser botar capa em relatório, vida que segue, tá? Contanto que eu não bote glitter, não bote nada assim estranho. Sim, eu tô falando porque o pessoal da arquitetura bota glitter. Sim, de verdade, não tô zoando. Não tô zoando. Ah, tu tem que compartilhar um exemplo aí pra gente. Vou ter que mostrar isso aí, vou ter que mostrar isso aí. É muito vai ter que engraçado, cara. mostrar, vai ter que mostrar. Isso, Não que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Mas não foi você que fez, pô. Você tem que mostrar. Eu tenho vergonha como professor de mostrar uma coisa dessa com glitter. E o pior é que depois eu passo quase uma semana com glitter em parte do corpo que eu nem sabia que podiam ficar com glitter. Porque parece que eu fui numa festa de uma rave de pagode ou de samba, de alguma coisa assim, que tinha a mulher todo com glitter, um pessoal com glitter, alguma parada assim, enfim, carnaval. E, enfim, que chega assim, o que é isso? É glitter? É glitter, professor, para ficar bonitinho. Falei, ah, tá, filha da puta. Que isso. Ah, eu vou ficar todo sujo de glitter. Vamos lá. Porque eu não sei, mas deixa lá. Às vezes casos raros, não tô falando que todo mundo não, tá? O pessoal da arquitetura é irritantemente certinho. Chega a ser chato. Chega a ser chato. Eles têm toque. Mas sempre tem alguém que dentro desse meio, desse universo, que bota glitter nas letrinhas. Entendeu? Enfim, vamos lá, continuando depois desse parênteses enorme que eu fiz agora. Bom, tem o título é um sine qua non, você tem que ter o título. Uma coisa que ele pula aqui, que essa universidade não solicita, é a parte de resumo. Depois do título, geralmente vem um resumo, para depois vir a introdução. O que é o resumo? Não, pera, volta, desculpa, deixa eu falar logo do título. O título, gente, tem que ser chamativo, ele tem que vender, ele tem que ser o comercial do seu trabalho. Ele, por si só, já diz para que ele está sendo proposto. Por exemplo, a gente vai fazer um trabalho sobre pêndulo simples, tá? E aí, para achar gravidade, tal, gravidade local, assim por diante. Então, o que vai rolar? Você vai chegar, você vai montar todo o relatório, e aí você tem que criar um título. Como é que você cria esse título pro teu pêndulo? Você faz assim, pêndulo simples? Não, você não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Você vai criar um título que seja relevante que apresente aquela pessoa. Por exemplo, você vai apresentar para o seu chefe lá do teu departamento onde você trabalha, seja numa obra, ou numa construção, ou numa fábrica, ou seja lá onde for. Tá? Você não vai botar o título assim, de repente, subestação. O cara vai olhar a subestação. Tá, caguei. Não vou ler. Subestação é aleatório, pode ser qualquer coisa. Não. Você vai fazer o quê? Revisão do maquinário de não sei o que, XYZ, da subestação localizada no lalalala. Pronto, aí o cara vai olhar, ah, tá, aquela merda que deu lá na subestação. Putz, eu tenho que ver esse relatório aqui. Eu tenho que olhar esse relatório, é importante. Então, no caso, o mais ideal é você montar o corpo para depois fazer um título? Não, porque olha só, eu diria o resumo, sim. Mas o título já pode ir de cara, porque quando você é contratado, ou quando alguém lá onde você trabalha já te solicita para fazer alguma coisa que vai depender de um relatório, tá? Você já sabe o que se trata, e esse que se trata tem que ser colocado como título. Entendeu? Então, você já vai com o título na cabeça. O que eu vou fazer? Me mandaram ver uma viga portante, ou uma estrutura com uma patologia que está acontecendo, uma infiltração que está acontecendo numa cisterna. Então, olha, análise de patologia em cisterna, tal, localizada, nananã. Pronto, esse é o título. E aí você vem e parte, porque é a sua proposta inicial, entendeu? Era o que você foi fazer.
O que vai acontecer ao longo do seu relatório pode mudar. De repente você descobriu que aquela patologia ali não foi causada pelo processo de construtivo, do pessoal da área de construção civil. De repente você percebeu que eles colocaram uma quantidade de água que está fora, na cisterna, né? Uma quantidade de água que é superior ao que está regulamentado, ao que está na norma. Entendeu? Ou não fizeram a revisão anual, enfim, para poder inibir ou dificultar que ocorra esse tipo de situação. Não foi feito. Entendeu? Então, durante o relatório, você vai construir isso. Você vai formar isso. Mas a proposta, o que você foi fazer, está lá no título. E no caso, qual é a diferença entre esse título e o título da primeira página que você mostrou, no caso da capa, não sei. É o mesmo título. É o mesmo título. Por isso que eu geralmente peço para não fazer capa. Entendeu? Já boto o título. Por exemplo, se fosse uma página de A4, né, você bota o título, aí no cantinho, geralmente do lado esquerdo, direito, você coloca lá o nome, né, de quem está participando, o professor, ou nesse caso, se fosse, né, na área técnica, seria o responsável técnico. Aí seria o professor, né? E aí vem resumo. Aí você faz um resumozinho, que é o nosso próximo passo agora. Depois do título tem o resumo. O resumo, no máximo 10 linhas. Não precisa ser muito profundo, não. 5 linhas está muito bom. O que é o resumo? O resumo geralmente é escrito depois. Então é legal deixar um espaçozinho para o resumo. Você faz tudo. Aí quando você faz tudo, você entendeu. Então foi isso que eu consegui aqui construir e consegui responder. Então agora o que eu faço? Agora eu vou para o resumo. Aqui. Análise técnica de reservatório ou de gerador, tal, marca tal, nananana, processo, elaborou-se um processo de análise, nananana. Você conta a história para quem vai ler, mas você não diz quais foram os resultados. Você só diz qual é a sua proposta, o que você foi fazer, tá? E os caminhos que se seguiram naquele título. Mas você não diz quais são os resultados. Tá? É isso. O resumo é literalmente o resumo do processo sem contar o resultado. Vou contar. Quando você assiste uma novela, assiste um seriado, você não conta ipsis literi do filme, ou da novela, ou do seriado, né? Palavra por palavra. Você diz assim, o cara foi lá, fez não sei o quê, não, aconteceu tal coisa no início do filme, e isso, tarará, e aí se seguiu dessa forma. Você contou o final? Não, você não deu spoiler. O spoiler vai vir aonde? Vai forçar o cara a ir na introdução e aí seguir a sequência até ele chegar na conclusão e entender realmente o que aconteceu no final do filme, né? O que se desenrolou no filme. Então, o que acontece é isso. Então, você vem lá, aí vem a introdução geralmente é um aparato um pouco histórico do que aconteceu, como era, como foi colocado o artefato, né? Como foi colocado lá a cisterna, então como foi colocado o gerador, né? A equipe tal, no dia tal, na data tal, tererê, foi colocado assim, fita assim, tarará, nananana. Como se fosse os primeiros passos para a parte principal que você vai botar no Isso. Se fosse, por exemplo, um ato histórico, por exemplo, falando sobre o pêndulo simples, que é o nosso primeiro experimento que a gente vai fazer daqui a umas 4 semanas, provavelmente. O pêndulo simples, você vai contar a história do pêndulo. Por que ele era usado, como ele era usado, quais são as práticas envolvidas no pêndulo, né? Como eu falei na primeira aula, o pêndulo, existe um pêndulo chamado pêndulo de Foucault. Esse pêndulo de Foucault tem uma característica, ele fazia alguma coisa, entendeu? E aí ia rodando, e aí você vai contando, que aí você vai chegar no que é mais importante e relevante, que é a equação matemática, a formulazinha matemática, e vai descobrir que o pêndulo, através desse pêndulo simples, você consegue, por exemplo, fazer cálculo de gravidade, saber calcular a gravidade local.
E aí você percebe que a gravidade local, a gravidade que é dada para o planeta, aquela de 9,86, na verdade não é bem ela. Ela varia absurdamente, né? Assim, é relevante a alteração da gravidade dependendo do local do globo terrestre que você se localizar. Por exemplo, se você estivesse em Bangu, fazendo esse experimento em Bangu, você ia achar 11 ponto alguma coisa, 11,2, que geralmente o pessoal acha que é a média, 11,2. 11,2 é a gravidade. Agora, você vai para Campo Grande, mas note, você não está indo para um lugar tão distante assim. Aí Campo Grande já marca 10 ponto alguma coisa, 10,9, 10,8. Você vai para o Recreio, aí já muda um pouco, já vai para quase 10,2, 10,4, está mais próximo ao nível do mar. Tá? Aí, dependendo do local que você for, dependendo da região do planeta, do globo terrestre, é 8 ponto alguma coisa, 7 ponto alguma coisa. O que a gente tem, na verdade, é uma variação e a gente tem um valor médio que é 9,86, tá? Isso modifica alguma coisa? Por exemplo, na aula eu teria me perguntado, professor, isso modifica em sensores? Sim. Às vezes você tem um sensor lá muito sensível que para o campo magnético ou para ultrassom ou alguma coisa assim, que ele pode, porque o cálculo dentro dele, o software, foi desenvolvido para um cálculo onde a gravidade, porque ele necessita da gravidade por algum motivo, dentro da equação dele, do software, que é 9,98, 9,86, alguma coisa assim. E aí você nunca consegue encontrar um resultado muito exato naquele sensor, porque, na verdade, o sensor está adaptado a uma média global. Por isso, geralmente, a maioria dos sensores tem erro, né? Tem um erro mais ou menos tanto, que é o desvio padrão que a gente vai aprender, vai começar a aprender na aula que vem. Tá? Então, só para vocês terem uma noção geral. Então, aí você vem para a introdução tem uma parte que você tem que colocar o autor, né? Citar o autor, aí isso eu vou explicar em aula depois, com mais calma, quando a gente começar a fazer o relatório presencialmente, eu vou explicar como é que a gente coloca o autor no texto e referencia na bibliografia, tá? Aí você pode ir para o procedimento experimental ou metodologia ou método experimental, depende do nome, não muda muito, mas aqui ele diz procedimento experimental, o que ele quer dizer com isso? Você vai dizer o passo a passo, a descrição do seu experimento, o que você fez de passo a passo. Essa descrição do experimento é como se você estivesse pegando uma velhinha, bem velhinha, 80 blauzinho, ano, assim, só viu o Silvio Santos na vida, nunca mais viu nada, até, pra ter uma noção, a televisão dela ainda é preta e branca, ela nem quis mudar de televisão, ela continua a mesma televisão, tá? Para ela, o Silvio Santos, a cor do Silvio Santos é cinza, tá bom? Então é isso. Aí você quer fazer, por algum motivo bizarro, estranho, que eu não sei qual, ela resolveu ler o seu relatório para reproduzir o pêndulo simples. No procedimento experimental, ele tem que ser tão irritantemente autoexplicativo que essa velhinha de 80 e pouquinhos anos, ela vai conseguir reproduzir o seu experimento sem ter dúvidas. Usou uma régua? O que é uma régua? Uma régua é isso, não. Usou um paquinho? O pessoal de arquitetura deve gostar dessa parte. Não, pior que não. Na verdade, não tive ainda nenhuma turma que realmente conseguisse descrever com requintes de detalhes o experimento. É muito raro. É muito raro mesmo. Muito difícil. O pessoal não descreve. O pessoal quer logo resolver o problema, quer logo chegar nos resultados para colocar os resultados, aí escreve o negócio, a moda vamos embora e acaba o negócio não saindo direito. Aí vamos lá. A gente vai ter uma aulinha de estudo de paquímetro, né, dos mecanismos, deve ser daqui a 2 aulas. A gente vai saber como é que mexe no paquímetro, tá? Régua, que parece simples, mas não é tão simples, mexer em régua, unidade de medida de régua, tá? E outros tipos de aparelhos aí que a gente vai estudar para poder entender melhor. Bom, aí vem os resultados, tá? Os resultados são tudo que você tabelou, todas as medidas que foram colocadas, utilizadas, tá? Logo depois dos resultados tem a análise dos experimentos. Aí você vai transformar em gráficos, tabelas, incertezas. Você
os cálculos, na análise na análise dos dados experimentais, você vai colocar todo o cálculo de cada experimento, tudinho bonitinho, aonde você chegou, como você montou essas tabelas, tá? Geralmente, os resultados se completam com uma análise, ou, geralmente, os resultados são colocados ao final, no lugar da conclusão. Por quê? Porque conclusão dá-se para um relatório técnico mais profundo, onde você levou um tempo considerável e uma profundidade de informação substancial. E aí o que você faz? Aí você tem uma conclusão de verdade. No caso de um relatório simples, que você já sabe, que você sabe que é onde você quer chegar, a gente não usa conclusão. Geralmente a gente usa os resultados. Aí a gente coloca os resultados e diz, olha, através do método de cálculo da gravitacional, utilizando o pêndulo simples, foi possível encontrar uma gravidade média aqui em Bom Sucesso, né? Caso que a gente vai fazer em Bom Sucesso, né? Em Bom Sucesso igual a 9,77 mais ou menos 0, não sei o que lá, metros por segundo ao quadrado. Se mais ou menos nananã é o desvio padrão que a gente vai calcular, que a gente vai aprender das próximas aulas. Aí, então, no caso, os resultados, muitas das vezes, eles vêm junto com a conclusão. Tá? Eu não coloco a palavra conclusão, porque concluir algo diz que você vai dar a sua opinião sobre aquilo ali. E como o pêndulo simples, basicamente, você vai buscar um resultado. Se caso der errado, aí você pode até chamar de conclusão, porque você vai estar agregando a sua opinião para o erro. Olha, com base no que você testou, né? Exatamente. Você fez lá e, tá encontrando 15, uma gravidade igual a 15. Da onde está vendo esse erro? Aí você diz na conclusão que você fez o método, seguiu a sequência, porém vocês encontraram a gravidade 15, sabendo que a gravidade local, de acordo com o que você observou, com a resposta dos outros colegas, né, que é 9 ponto tá? Provavelmente o erro deve ter sido colocado por causa da medição, por causa do uso do paquímetro de forma errada, ou então na hora da contagem dos pêndulos houve uma confusão no processo de contagem, e aí vai. E aí você vai definir o tamanho da corda não foi o suficiente, vocês não colocaram os tamanhos adequados, que são várias medidas, né, para cálculo de pêndulo, ou então vocês não colocaram um volume suficiente de análise, vocês só fizeram assim, só um tamanho de corda e não fez vários tamanhos diferentes de corda para gerar uma tabela, gerar uma média e uma curva decente. Então, no caso, a conclusão ela vai se basear no seu experimento, independente se ele for positivo ou não. É o fato que aconteceu. Geralmente, quando é positivo e é só, na verdade, uma narrativa do fato, aí você coloca a palavra resultado. Seria mais certo. Não é errado, mas seria... estaria mais dentro da conformidade do que se você colocasse conclusão. Conclusão, geralmente, a gente acaba colocando alguma análise do que a gente vivenciou dentro daqueles resultados. Caso você venha colocar análise, ou, por exemplo, igual que ele fala aqui, uma síntese do que foi realizado, dos resultados obtidos, problemas encontrados e eventuais justificativas. Incluir justificativa, você pode definir como conclusão essa parte final. Não tem justificativa, é apenas um fato seco e frio, você chama de resultado. Entendeu? Entendi. Basicamente é isso. E a bibliografia, que depois eu vou explicar para vocês, o passo a passo, como é que se coloca a bibliografia, o que vem primeiro, como nome, título, no dia da aula, a própria aula mesmo, que é quando vocês vão construir o relatório, primeiro relatório de vocês, que naturalmente vai vir cheio de erro, que é normal. Tá? Não é para se assustar, entrar em pânico, não. Agora, voltando para o que interessa, voltando para mim, deixa eu ver se eu consigo, vou parar a apresentação e vou agora... Vou para... Não é aqui não, que merda.
Aqui, outra tela. Ah, vou ter que colocar a tela de novo, toda a tela, porque aí vou colocar o maluco lá que... Eita, tá tremendo. Tu vai botar o vídeo agora, né? Vou, aquele vídeo todo, vou falar tudo aquilo que eu falei da outra vez. Ah, beleza, então. Então eu vou saindo daqui, porque essa parte aí eu já captei, beleza? Você vai pegar a parte do relatório mesmo. Show, valeu. Valeu. Boa noite para todos. Boa noite, boa noite. Bom descanso. Gente, vocês estão vendo o vídeo aqui? Tá aparecendo para vocês? Sim, professor. Show. Sim, professor, tá aparecendo sim. Ele vai falar um pouco do conceito de unidades medidas, algumas coisinhas que são importantes de serem faladas, né? Que a gente vai trabalhar muito. E semana que vem eu devo dar, logo nos primeiros minutos de aula, eu devo dar alguns exercícios para a gente entender o conceito de unidade medida. Isso é importante porque vocês vão usar muito durante as próximas aulas e nos laboratórios. Vou até pular um pouquinho aqui, porque ele é meio... quer ser simpático, aí ele começa a falar umas paradas meio nada a ver. A física é uma ciência que vai estudar a natureza, mas vai precisar fazer medidas do que nós chamamos de grandezas físicas. Grandeza física é tudo aquilo que eu posso medir, e assim atribuir um valor e uma unidade de medida. Vamos tentar entender o que significa medir. Vem comigo. Então vamos lá, rapidinho. Olha o que se trata. Imagina o seguinte, lá muito tempo atrás, onde não existia unidade de medida, o que os caras faziam quando eles já começavam a não ser mais só caçadores-coletores, já tinha uma sociedade sendo formada ali. Então o cara começava a pensar, não preciso mais caçar, agora eu posso criar esses animais e tê-los sempre à minha disposição. Só que podia ser roubado, ou então algum tipo de animal selvagem poderia comer aquele animal, né? Enfim. E aí ele precisava contar ao longo do dia a quantidade de animais que ele tinha no pasto e a quantidade que voltava para o cercadinho. Então o que ele fazia? Ele fazia um montinho de pedra, cada pedrinha daquela ali era um animalzinho que saía do cercado. Pá. Ele tinha um montinho de pedra. Aquele montinho de pedra não significava nada intuitivamente para ele. Significava que quando chegasse a noite, ou um determinado horário, quando ele colocava aqueles animais de novo para dentro do cercadinho, para poder mantê-los seguros, ele ia novamente, cada animalzinho que ia entrando, ele ia tirando uma pedrinha. E aí, quando ele olhava, acabaram os animaizinhos, tem 2 pedrinhas aqui. Morri. 2 animais foram ou roubados ou algum outro animal selvagem comeu. Perdi, deu mel, perdi. Vida que segue, tá? Então ele ia tentar resolver esse problema depois. Mas, de qualquer forma, isso era difícil. Agora, imagina quando você aumenta isso em grandezas, a população está crescendo. A partir do momento que você forma uma sociedade, já não é mais caçador-coletor, a população começa a crescer, as pessoas começam a aumentar, começa a ocorrer a questão do escambo, né, da troca de materiais, e aí você precisa medir de alguma forma, ou com relação ao grau de valor daquilo ali, em sistema monetário, ou então de medida de tamanho, de unidade, ou de tempo, e isso começava a ser um problema quando a sociedade começava a ser construída. E aí começou-se a criar... começou-se naturalmente a criar unidade de medida. Nesse caso, a gente fala aí dos mesopotâmios, dos incas, dos maias, dos astecas, né, que desenvolveram unidades de medidas de contagem do tempo, através dos astros e assim por diante, das estações do ano, né, os egípcios, né, e assim por diante. Enfim, então, e para chegar ao que a gente é hoje. Então, tudo isso dependeu de um ponto para começar. Então, vamos lá. Medir é comparar. Comparar com algo. Aí ele fala, medir é para comparar com algo. Aí, por exemplo, aqui eu tenho 2 materiais, né? Eu presto serviço de tecnologia de concreto para algumas concreteiras.
e aí eu sempre tenho que fazer um novo concreto, um novo material para determinados tipos de obras, serviços, nananana, né? E aditivos também. Então, o que rola? Por exemplo, aqui eu tenho 2 materiais. Eu peguei esses 2 materiais aqui como exemplo, tá? Para ir no laboratório. O que eu vou pegar desse laboratório? Eu tenho um material que é minha referência, que é o concreto convencional usado pela concreteira diariamente, e o material que eu desenvolvi para menor custo, ou para impermeabilidade, ou para alguma coisa X qualquer, tá? Ou FCK, aumentar a carga desse material, né? Ser superior em resistência que o outro, e assim por diante. Então, eu fui no laboratório. Então, eu sempre vou precisar, para poder dizer, ó, esse material é bom, que eu fiz, mas é bom em relação ao quê? Eu preciso comparar a alguma coisa. Então, vocês vão se ver sempre nesses momentos, nessas situações, onde você não pode simplesmente chegar e dizer assim, olha, eu comprei esse celular aqui é muito bom, mas é muito bom em relação a qual celular? Em relação ao quê? O que ele tem de especial em relação aos outros celulares que estão no mercado? Então, tudo depende de uma referência. Então, o conceito de medir já parte dessa premissa. Este algo é o que nós chamamos de unidade de medida. Vamos medir o comprimento de algum objeto. Você vai precisar comparar este comprimento do objeto com algo que você vai chamar de unidade de medida. Uma das primeiras unidades de medida que se utilizou foi o pé. Douglas, o pé, exato. Quantos pés? Né? Qual o comprimento de uma lousa em pés? Você vai comparar o comprimento do pé com o comprimento da lousa. Mais ou menos assim. O grande problema é que se eu falar para você que eu tenho um objeto cujo comprimento é de 4 pés, você vai perguntar, mas que número você calça? Cada pessoa tem um pé com um tamanho diferente, então não seria muito interessante utilizar o pé como unidade de medida. Aí você fala, mas os britânicos utilizam, os norte-americanos também. O que se fez? Se tomou um certo valor de comprimento e se chamou aquele comprimento de pé. E aí se reproduziram vários pés em vários lugares dos Estados Unidos da América e também da Grã-Bretanha. Mas antigamente este pé era o pé do rei, o comprimento do pé do rei que era tomado como referência. O duro é que quando um rei morria e era trocado por outro, tinham de se trocar todos os pés envolvidos aí nas unidades de medida. Portanto, se padronizou o tamanho, o comprimento do pé. Mas no sistema internacional, que é aquele no qual nós vamos focar, o que é um sistema internacional? Foi um acordo feito entre todos os pesquisadores do mundo, que acabou se criando o Sistema Internacional de Unidades de Medidas. E o metro é a unidade deste sistema. Douglas, e o que é um metro? Até bem pouco tempo, o metro era definido como sendo o comprimento de uma barra de platina e irídio que ficava em um museu. Ela foi replicada e distribuída ao longo de todo o mundo. Se dizia que o metro era uma fração do comprimento da circunferência da Terra, mas isso é história. Existe a história, existe aquilo que a gente vai precisar aplicar. A gente precisa saber que existe um comprimento padronizado chamado metro e todos os outros comprimentos são comparados com este metro. Mas atualmente se diz que um metro, além de ser o comprimento desta barra, é a distância percorrida pela luz no vácuo em 1 dividido por 299.792.458 segundos. Por causa disso, dessa relação métrica aqui, tá? Em relação comparando sobre esse valor todo em segundos, tá? Que é o que corresponde a essa barra de irídio aqui, né? Que, como referência de metro, de unidade de medida, a gente tem uma situação bastante interessante e que quase ninguém percebe no dia a dia. Quando você tem quando você está lá tentando se localizar ou indo para algum lugar, você geralmente entra no Google Maps ou entra no Waze, enfim, ou algum outro aplicativo de localização. O que você não sabe é que pela luz, a velocidade da luz ser tão absurda, né, em comparação com o que a gente vive no dia a dia, a distância
nossa, até o satélite que mandou essa informação da nossa localização em tempo real, isso acontece de tal forma que quando a informação chega no seu celular, cerca de quase 5 milhões, de 2 a 5 milionésimos de segundo, antes dela sair do satélite. Literalmente, quando você olha para o celular, você diz assim, esses 0,00005 segundos de tempo que se passaram agora, eu vi o futuro, eu estou olhando o futuro. Na verdade, quando você olha o seu GPS, tá? Ele sempre mostra 5 milionésimos no futuro, 2 a 5 milionésimos no futuro. Literalmente, você tem a capacidade, o homem já criou, já desenvolveu a máquina do tempo. A máquina do tempo é o GPS, por exemplo. Só você ter uma noção idealizadora. Me perguntaram na aula, professor, e aquele relógio, né? Aquele relógio digital lá que marca a velocidade quando você está passando, né? Eu percebi que o do meu celular, do GPS, bate com o dele, mas o do carro não. Por quê? O do carro, ele é uma média. Ele, na verdade, ele faz pela rotação do carro, da roda. E aí ele joga lá um valor médio. Então, geralmente, o valor ali nunca bate com o do Pardal e nem com o seu, porque o seu, tanto o seu quanto do Pardal, é por satélite. E por ser por satélite, o que ele faz? O satélite manda a primeira informação, aí você andou um pentelésimo para frente, aí quando ele manda a segunda para poder atualizar, em milionésimo de segundo, ele percebeu que você se deslocou do ponto A para o ponto B. Quando você faz isso, ele automaticamente já manda para você, tá, no terceiro ponto, a sua localização. A sua localização não, a velocidade que você andou, visto que ele sabe qual foi o tempo que você saiu do ponto A do ponto B e a distância que você percorreu. Então, ele é muito mais preciso e real do que o do carro, porque o do carro, ele não tem um giroscópio lá dentro, né? Ele tem, na verdade, um sensor, ele pode ter até um sensor nos carros mais modernos, né? Pode ter até um sensor de velocidade, mas mesmo assim o sensor de velocidade, ele não é necessariamente em tempo real. Então, ele sempre vai medir com uma defasagem ou para mais ou para menos. Geralmente as fabricantes fazem para mais, tá? De 2 a 3 km por hora a mais. Se você já deve ter notado isso, talvez. Se tiver alguma pergunta, fala, tá? Abre o áudio e pergunta. Esta é a definição atual para o comprimento de 1 metro. E um pé corresponde a 30,48 centímetros. Que pé é esse, né? Um pezão desse tamanho, dá medo. Este é o comprimento tomado como referência para o tal do pé atualmente. Você já deve ter percebido que existem os chamados múltiplos e submúltiplos do metro. Vamos lá, múltiplos e submúltiplos. É de praxe, já há séculos, digamos assim, séculos é exagero, uns 2 séculos atrás, mais ou menos, ou mais ou menos, tá? Acontece assim, a unidade de medida, por exemplo, 10 elevado a 9 metros. Pô, o cara não vai ficar botando esse 10 elevado a 9. Ele pode reduzir esse 10 elevado a 9 através de uma letra. Essa letra representa a potência de 10 elevado a 9. Que letra é essa? É o G, que a gente chama de giga. Tá? Aí 10 elevado a 6, a gente representa o 10 elevado a 6 por M de mega. Por exemplo, 1 megametro, 1 gigametro. Ou pode ser, a gente está falando em metro, mas podia ser temperatura, pode ser dinheiro, pode ser amperagem, gigampere, que bizarro, gigampere, que bizarro. E assim por diante, tá? E várias outras. É a unidade de medida, todas elas podem ser substituídas, caso as notações científicas estejam dentro dessas ordens de grandeza, 10 elevado a 9, 6, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 6, 9, podem ser substituídas pelos seus respectivos números, tá? Letras, perdão, suas respectivas letras. O tal do centímetro é um submúltiplo do metro e o quilômetro é um múltiplo do metro. Como assim? Note, ó, que é só letrinha.
Vocês estão, é bem comum, né? Ó, decímetro, DM, centímetro, CM, quilograma, quilo. Não é K e G? KG? O K é para dizer 10 elevado a 3 gramas. Tá? Ou 1000 gramas. Ao invés de você escrever 1000 gramas, eu quero 1000 gramas. Eu quero 10 elevado a 3 gramas aí, por favor, senhor da padaria. O cara vai ficar olhando pra tua cara e falar, oi? Né? Agora você fala, eu quero 1 quilograma. Fala, tá, 1 quilograma. É isso aí. Aí ele vai te dar lá o quilograma do que você quer. Sim. Vamos começar pelos múltiplos. O giga, você pode ter um gigametro, seria de 1 bilhão de metros, 10 a 9 metros. 1 megametro é 1 milhão de metros, 10 a sexta metros. 1 quilômetro são 1000 metros, 10 a terceira metros. Esses são os múltiplos. Agora, os submúltiplos, o decicentimile. Decímetro, 1/10 do metro, ou 10 a menos 1 metro. O centímetro é 1/100º do metro, ou 10 a menos 2 metros. E assim sucessivamente, como você vê na tabela aqui. 1 milímetro seria 1 milésimo de metro, ou 10 a menos 3 metros. 1 micrômetro seria 1 milionésimo de metros, ou 10 a menos 6 metro. 1 nanômetro é 1 bilionésimo de metro, ou 10 a menos 9 metros. E 1 picômetro seria 1 dividido por isso daqui, certo? Ou seja, 10 a menos 12 metros. Você já deve ter ouvido falar em nanotecnologia. Nanotecnologia é uma tecnologia que envolve componentes tão pequenos, cujas dimensões, cujos tamanhos são medidos em nanômetros. Daí nanotecnologia. Vamos filosofar. Existe uma máxima a respeito do tempo que diz o seguinte: se tu me perguntares se eu sei o que é o tempo, responder-te-ei prontamente que sim, eu sei o que é o tempo. Contudo, se tu me perguntares o que é o tempo, aí já não saberei mais. É o famoso, eu sei o que é, mas não sei explicar o que é. O tempo tem disso. O tempo é aquilo que acontece mesmo que nada mais aconteça, diriam alguns. Atualmente, se define o tempo baseado no átomo de césio. Antigamente, se definia o tempo tendo como referência o período de rotação da Terra, né, em torno do seu próprio eixo. Dariam as 24 horas, conhecidas por todos nós. Aí essas 24 horas são fatiadas, cada hora em 60 minutos, cada minuto em 60 segundos. Atualmente, se define segundo como sendo a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133. Douglas, eu preciso memorizar isso? Não. Mas se usa esta definição como a definição de segundo atualmente. Você pode utilizar algo mais simples. Um segundo é o tempo que aqui, próximo à superfície da Terra, um pêndulo de 24,8 centímetros demora para ir e voltar. Isso. Tá. Aí ele falou assim, mas ele tá se baseando com a gravidade próxima ao nível do mar, tá? Porque quando você bota lá a gravidade, que é a média, 9 ponto nananã, na equação, né, considerando o tamanho do fio, tarará, e coloca lá na equação, tá? Você vai achar o período ou o tempo como igual a 1 segundo. A resposta que você vai encontrar é 1 segundo. Isso aqui é para um sistema perfeito, ideal. Quando vocês forem fazer isso na vida real, tá, com tamanhos diferentes de 24,8, vocês com certeza vão ver que esse tempo aqui, ou esse período de oscilação, não será 1 segundo. Será muito mais que 1 segundo ou uma fração desse 1 segundo, dependendo do nível de precisão que vocês forem buscar.
tá? Existe um pêndulo chamado pêndulo de Foucault. Depois vocês tenham curiosidade aí, pêndulo de Foucault. Pêndulo de Foucault é o seguinte, se você pegar uma corda, um fio, seja lá o que for, inextensível, superior a 22 metros, eu acho que é 22 metros, maior que 22 metros, e na ponta desse fio você botar alguma coisa pesada, sei lá, uma caneta, alguma coisa pesada, e deixar ele parado, tá? Daqui a um tempo, quando você voltar, ele começa a oscilar, fazendo um movimento parabólico, né? Um movimento elíptico, enorme, e de repente ele começa a fazer um movimento absurdamente grande. E esse movimento, que ninguém tocou, ninguém mexeu, não é fantasma, não é um poltergeist, não é nada, tá? Na verdade é porque ele está seguindo a rotação da Terra no seu próprio eixo. Como a Terra não gira exatamente no seu eixo, assim, ela meio que dá uma sambadinha, ele começa a sentir essa sambadinha para poder ficar dentro do eixo da Terra, tá? E aí você pode, como é algo fixo e periódico e quase que imutável, né, você pode contar aquele período de rotação, saber assim, ele leva 23 segundos para dar uma volta. Então você sabe, virou um relógio para você, virou uma unidade de medida. A cada volta, 23 segundos. Então você consegue medir o tempo, a passagem do tempo, a partir da volta elíptica do pêndulo de Foucault, por exemplo. Tá? Vamos dar, o cara vai explicar um pouquinho com relação à questão de dias, horas e minutos. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Aí você pode transformar essas horas em segundos, como? Multiplicando os minutos e multiplicando os segundos. Você pode transformar essa hora aqui em segundos, multiplicando em segundos, 60 segundos. Tá? E a unidade de velocidade da luz, na verdade, a velocidade da luz não é velocidade da luz. Tá? A velocidade da luz é um erro semântico, que na verdade a gente está medindo a distância da luz. A distância que a luz leva para percorrer de um ponto a outro no universo. E aí a gente, por algum motivo, que eu não sei explicar qual, a gente denomina como sendo velocidade da luz, ou seja, é a distância que a luz percorre em um ano, tá? Que é quantificado. Então, vou até pular um pouquinho dessa parte, porque ele vai ficar explicando as continhas. Ó, ele está explicando aqui a continha, tá vendo? Isso aí é uma coisa que depois vocês podem ver com calma. Isso aí é besteira. Tá? Se tiver dúvida, depois pode perguntar, eu tiro sem problema nenhum. Eu acho que aqui ele vai explicar... aqui é importante. Aqui está falando sobre com relação à questão da altura dele. Isso aqui é o que acontece muito em relatório. Muito em relatório. Altura. E você der apenas um número, isso não quer dizer nada. Você errou a questão. Por exemplo, qual que é a sua altura, Douglas? 1,82. O quê? Poderia ser pé? Poderiam ser centímetros? Metros? Jardas? Existem as tais das jardas. Mas, na verdade, a minha altura é 1,82 m, ou 1,82 metros. Deu para entender, então, né? Então, o que acontece? Lá no relatório, se as unidades de medida não aparecerem, é zero, tá? Literalmente, você zerou seu relatório. Você saiu de casa à toa. Literalmente. Porque é extremamente, mais do que relevante do que qualquer outra disciplina que você usa a unidade de medida, a parte experimental. Porque na parte experimental, você pode... a diferença entre você matar uma pessoa com aspirina, entendeu? Você pode dizer para as pessoas só, toma 2 o quê? 2 aspirinas, 2 quilos de aspirinas, sei lá, 2 cartelas de aspirina. 2 é uma unidade. 2 é um número. Qual é a unidade? Não, são 2 comprimidos. Agora você botou número de comprimidos é uma unidade. Tá? Ou 2 gramas, 2 gramas desse aí. Então, grama é uma unidade. Tá? Então, na parte experimental, no relatório, se você deixar em algum momento, em algum ponto do relatório, sem a unidade de medida, literalmente você zerou o relatório. Fique esperto.
é importante você sempre estar atento, sempre estar atenta às unidades de medida. Caso você erre a unidade, você erra a questão, e isso a gente não quer que aconteça. Show! Finalizamos aqui. Então, vou voltar para vocês. Eu acho que eu estou aqui com vocês. Deixa eu tirar aqui o bagulho doido aqui. Tcharam, voltei. Então, jovens, é isso. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para tirar? Eu posso falar agora sem problema nenhum. A gente ainda tem um tempinho. Senão, a gente pode finalizar a aula agora. E aí? Fala comigo. Frederico, Djalma, Felipe, vocês estão aí? Estão aí mesmo? Tá tomando cafezinho, vendo novela? Tô tranquilo, sem nenhuma dúvida por enquanto. Show. Essa aula vai ficar gravada e eu vou botar lá no sistema, tá? Por enquanto tá bom, tá tranquilo ainda. Tá perfeito. Tá, show. Valeu, então. Então, gente, um abraço. Vai deixar gravado, né? Vai estar gravado. Vou mandar gravado para vocês. Eu vou ver de novo. Valeu. Obrigado e boa noite. Valeu, gente. Boa noite aí. Um abraço, um beijo, um queijo. E até semana que vem. Valeu, professor. Boa noite aí, obrigado. Boa noite.